Olá, meu amigo Vanusa Mendes, trazendo mais um conteúdo, espero que seja útil de alguma forma. Já te peço, se for útil, compartilha com alguém e salva também esse post aqui, tá bom? Faz um comentário, enfim. Amigos, já falei outras vezes de atendimento ao cliente previdenciário, mas sempre há algo a acrescentar. E eu vou falar do atendimento ao cliente, não é todo o cliente, mas aquele cliente, o mais comum, que é uma pessoa já na casa da terceira idade, uma pessoa mais madura, muitas vezes com baixa escolaridade, muitas vezes com qualificação profissional menor, vamos dizer assim, alguém mais humilde. Como é que a gente pode, quais são os elementos da prática que eu posso dizer para você que ajudam, tá? Nesse atendimento e faz com que você seja visto com confiança pelo cliente. Primeiro, o ambiente, né? O ambiente que você vai receber esse cliente, óbvio, precisa ter acessibilidade, né? Eu tô num prédio hoje, tem elevador, mas eu já estive de porta para rua, tinha acessibilidade, é muito importante isso. Principalmente no começo, quando você tem pouco cliente, a rua, a porta para rua que a gente chama, o atendimento de porta para rua, ele é bastante útil porque o cliente previdenciário costuma ser aquela pessoa que às vezes ele se sente intimidado de entrar no escritório de advocacia, na cabeça dele é algo de outro mundo, né? E quando você consegue quebrar essa barreira, posteriormente você pode até ir para um prédio que ele vai atrás de você, porque é um cliente bem fiel, tá? Que mais? Primeiro atendimento, criar empatia. E empatia é colocar-se no lugar do outro, né? É olhar para aquela pessoa com um olhar de quem entende, ou pelo menos tenta entender aquele mundo em que aquela pessoa vive. E para isso, uma coisa importante, a linguagem coloquial, a linguagem acessível. Se você já conversou com uma pessoa muito humilde, sabe como é difícil se fazer compreender em algumas coisas. Eu tenho clientes que não têm nenhuma alfabetização, que são analfabetos, e é difícil você explicar algumas coisas para essas pessoas, para elas é tão distante da realidade você falar o que é um processo administrativo, o que é um processo judicial. Para elas é algo bastante difícil de materializar na mente delas. Então, o advogado tem que ter essa sensibilidade diante de explicar para essa pessoa como é que vai ser. Muitas vezes na cabeça dela, ela pensa que ela vai procurar o advogado e o advogado vai aposentar ela. Quando, na verdade, a gente tem que fazer entender que o advogado é o primeiro passo desse processo aí, desses atos encadeados aí que vão, se Deus quiser, concluir lá na frente por um benefício para ela, tá? Então, essa primeira identificação, essa primeira conversa, ela é extremamente importante, deixar o cliente falar, ter um ouvido qualificado para ir já extraindo aquelas informações que você precisa, né? E aí, então, partir para a entrevista, que tem que ser detalhada. A entrevista precisa abordar, se você tiver uma boa ficha de entrevista, você está no grupo de Telegram, lá tem uma ficha de entrevista que você vai extrair do cliente se ele trabalhou em meio rural antes de 1991, se ele teve afastamento, que possam ser computados como contribuição, como carência, se ele trabalhou em atividade especial, sujeito a agentes nocivos lá naquele ambiente de trabalho, que tipo de empresa que ele trabalhou, se ele teve reclamação trabalhista, se ele em algum momento processou alguma empresa, porque você vai ver se isso está no CNIS, se precisa ser averbado, se é um período a mais. São informações que ele não sabe que são úteis. Se em algum momento ele foi testemunha em algum processo de amigos dele, em processos de aposentadoria rural, aposentadoria especial, enfim, essa entrevista detalhada, na qual você vai tirar dele as informações necessárias que nem ele sabe que são úteis, tá? Muitas vezes o cliente tem aquela informação, o advogado fica assim, como é que eu provo tal coisa? É muito comum chegar para mim de aluno, como eu provo um vínculo? Essa informação quem vai te dar é o cliente. O que o senhor tem de documento daquela época? Mas não sobrou nada? O senhor não tirou nenhuma foto lá? O senhor não tem nenhum documento, um papelzinho que o patrão te deu, que o senhor não guardou? O senhor lembra quem trabalhou com o senhor? Você lembra se alguém processou essa pessoa, esse empregador? Então, conversar com o cliente, extrair dele. Período rural, tem que fazer autodeclaração, mas aí teve uma exigência. Conversa com ele. Em algum momento o senhor tirou nota fiscal? Em algum momento o senhor comprou algum insumo? Tem uma nota fiscal daquelas sementes que o senhor adquiriu? Em algum momento você foi lá pedir uma ajuda para o governo em algum órgão do governo com ajuda com relação à parte técnica da plantação? Conversar com o cliente, e isso demanda tempo. Então, uma entrevista previdenciária, essa primeira, é aquela com carinho, com calma.
cafezinho, se você puder, né? Quem sabe até um pão de queijo, é brincadeira, óbvio, mas essa pessoa é o tipo da pessoa que é boa de conversar normalmente e aí você vai até tirar lições de vida, tá? O que mais? E a partir daí, então, partir depois dessa entrevista detalhada, reduzida a termo, na qual, se ele souber assinar, ele vai assinar. Se ele não souber assinar, é importante ter uma testemunha lá que assine, porque essa entrevista, ela é a tua segurança como advogado, que essas informações foram prestadas pelo segurado, tá? E a partir de então, cadastrá-lo no meu INSS, criar lá um login, uma senha para ele, o login é o CPF dele, criar uma senha, ver como está a situação dele lá no INSS, extrair um cadastro nacional de informação social, o chamado trato previdenciário, né, no meu INSS, e aí então comparar com as carteiras de trabalho, comparar se há indicadores que precisam ser corrigidos. Tudo isso você faz no primeiro atendimento e ele é fundamental para entabular uma relação com esse cliente, para esse cliente confiar em você e a partir daí, se Deus quiser, ganhar um cliente para sempre, tá bom? Um abraço para você. Se você tiver outras dicas que podem nos ajudar, coloca aqui embaixo que todo mundo vai ver e vai ser bastante útil. Obrigado pela sua atenção e companhia de sempre. Um abraço, a gente vai se falando.